estamos 3 anos e 5 meses aqui em Major Gessim, como missionário. E às vezes tem pessoa que reclama que ser missionário passa necessidade, ser missionário. Nada disso, irmãos. O Senhor cuida dos seus. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Nós sabemos que a nossa igreja aqui é uma igreja que ela não tem muitas condições. Ela vive da ajuda dos irmãos. Os irmãos dizimar, os irmãos cooperarem, se os irmãos deram oferta. A igreja pode seguir avante e fazer alguma coisa. Nosso pastor não é rico, né? Nós não somos. Mas o nosso Deus é. Aleluia. Ele é, irmãos. Ele é tão rico que se você pedir, crer, você receberá. Aleluia. Mas o que eu quero falar hoje aqui é sobre Pinheiral. Pinheiral, Botersburgo. Pinheiral tem a mesma quantidade de pessoas que tem em Major. Aqui tem mais ou menos 1.800 pessoas. Pinheiral também tem isso. Então é um campo muito vasto. Porém, Major Gessim não é mais amontoadinho, né, irmão? Mas Pinheiral é bem espalhado. Então lá depende de quê? Depende de carro, depende de alguém que dirige, depende de ir. E ter coragem. Porque tem lugar que você passa que só passa o carro. Uma Viviane conhece bem Pinheiral também, né? Muitos irmãos aqui conhecem bem Pinheiral. Mas o Senhor, irmão, tem me dado uma coragem que não é minha. Não é minha, essa coragem. Tem irmãos que chegam para mim e dizem assim: irmão Danete, como é que tu consegue fazer isso? Eu não sei explicar, pastor. Eu vou fazer 64 anos. Sou jovem ainda, né? Mas o Senhor tem me dado coragem, irmãos. E eu vou em lugar que tem homem que não vai. Tem homem que não vai. Viu? E o Senhor tem me dado essa coragem. Mas não é porque eu sou melhor do que os irmãos ou sou mais capaz que os irmãos. Não. É porque eu desafiei o ID. Eu aceitei o ID. Quando o Senhor me chamou, eu disse: eu vou. Há 29 anos atrás, eu perdi o meu esposo. E ele disse para mim, antes de morrer, uns meses antes, ele disse assim: ó, eu acho que o Senhor vai me recolher. E eu já tinha feito o enterro dele muitas vezes, pastor. E quando ele disse para mim: eu acho que o Senhor vai me recolher, eu disse para ele: mas por quê? Ele disse: porque Deus te chama para a missão. E eu não quero, nunca vou querer subir em cima de um púlpito. Eu nunca vou querer cuidar de uma igreja, ele dizia para mim. Nunca vou querer cuidar de uma igreja. E aquilo doía, mas era como se fosse uma facada no meu coração. E um dia disse para mim, porque todos os lugares que eu ia, Deus usava alguém para me entregar a mensagem. Irmão, você fica bem alerta quando Deus te entrega uma mensagem. Porque Deus usa pessoas até que você acha que não é de Deus, mas a Bíblia diz que Deus usa o que não são para confundir os que são. E Deus falava comigo e não falava com ele. Isso aí sempre é o contrário. Deus fala com o homem, porque o homem está acompanhado da mulher, e a mulher são uma só carne, só um corpo. Mas Deus falava comigo. E o Senhor recolheu ele. O Senhor recolheu ele faz 29 anos. Mas quando o Senhor recolheu ele, eu fiquei sozinha com meu filho. E eu disse para o Senhor, fazia 7 meses que eu estava viúva. E eu disse para o Senhor, aí um dia teve uma piadinha lá de alguém que falou alguma coisa de mim. E eu disse: Jesus, eu não quero mais ser viúva não. Que coisa feia que eles estão falando. Dobrei meu joelho, irmãos. Eu olhei e disse: Jesus, me dá um esposo. E eu falei bem assim, ó, bem assim. Deus é testemunha disso. Não importa que seja alto, seja baixo, seja preto, seja branco, seja rico, seja pobre. Bem assim eu falei para Jesus: não importa, Senhor, mas eu quero que seja um servo
Senhor, conhece a minha estrutura. Isso eu não tinha lido na Bíblia ainda, e está escrito na Bíblia. Porque tu, Senhor, conhece a minha estrutura. Tu sabes o que eu preciso. Uma vez só eu orei, irmãos, e o Senhor me deu a bênção. E o Senhor me deu a bênção. Quando fez 6 meses nós estávamos casados. Depois que nós casamos, nós já fomos chamados para a obra e fomos trabalhar na obra. Estamos na obra até hoje, 28 anos. Irmãos, ali em Pinheiral tem sido bênção. Tem dias que a gente se levanta animado, né, pastor? Você é um gigante. Mas tem dia, irmão, que você é menos que um grão de areia, cansado. Essa semana foi uma semana assim. Passei uma semana cansada, irmão, cansada. E o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: filha, ele quer que tu pare, mas eu não quero. E eu fiz um brechó lá em cima, né? Que muitos irmãos me ajudam. Irmã Valdete me ajuda muito. Eu fiz um brechó. E quando a gente está meio assim desanimado, Deus faz algo, porque irmão, sabe o que me alegra? Sabe o que me alegra, irmãos? É uma alma aceitar Jesus. É uma visita de um desviado na igreja. É eu poder abrir a minha boca e falar de Jesus para alguém. Isso me alegra. Mais nada, irmãos. Mais nada. E o meu esposo sabe disso. E eu fiz o brechó. E foi um entra e sai na minha casa, um entra e sai, que eu tive que tirar o tapete, porque o tapete estava preto já. De tanto entra e sai. E cada pessoa que entrava, eu falava do amor de Jesus. E conversava quando era crente, né? Pessoas. E entrou. E eu convidei uma pessoa para ir ali. E essa pessoa foi e levou mais uma pessoa. E essa pessoa que foi, irmãos, ela é uma macumbeira. Mas ela é minha amiga. E eu vou ganhar ela por Jesus. Porque para ser macumbeira ela não presta mais. Porque eu já falei tanto Jesus para ela. E ela chegou lá na minha casa com uma dúzia de ovos e com carne. E ela disse: oh, minha amiga, eu estava com uma saudade de ti. Eu disse: que bom que tu ligou para mim vir aqui. Ela tem criança. E ela disse: eu posso chamar outra amiga minha? Eu disse: pode, claro que pode. Aqui é para vocês. Isso aqui é para vocês. Podem levar o quanto vocês quiserem. Mas tem pessoas que levaram sacos e sacos de roupa. E isso foi maravilhoso. A irmã Viviane esteve lá ajudando uma avançada, irmãos, que era muita roupa. E ela trouxe outra mulher. E quando ela trouxe outra mulher, eu olhei para aquela mulher e escutei dizer: fala de Jesus para ela. Eu disse: amém, Jesus. E eu fazendo a comida. E eu ia na cozinha e voltava no quarto. E voltava, irmão, pedindo para Deus abrir uma porta. Porque se o Senhor não abre uma porta, parece que eu morro, irmãos. Mas chegou uma hora, eu olhei para ela e disse: tu é evangélica? Ela disse: eu te conto. Eu já fui missionária, eu já fui mulher de pastor. E eu estou parada agora. Eu disse: eu não acredito, moras aqui pertinho de mim, não é? Ela disse: é. O nome dela é Sandra, o nome dele é Luiz.